sou a professora Viviana Galimberti Arruc. Sejam bem-vindos à aula Imunidade aos Vírus, que faz parte do módulo de Imunologia Básica. Neste vídeo, nós vamos discutir qual a resposta imunológica que traz um bom prognóstico às infecções virais. Como definimos um vírus? O que são os vírus? Os vírus são considerados seres subcelulares, portanto, não são vivos, são agentes filtráveis e parasita intracelulares obrigatórios, pois não têm metabolismo próprio. São capazes de usar todos os processos da célula do hospedeiro para produzirem as suas próprias proteínas. E aí eles se automontam, deixando as nossas células. A classificação dos vírus, conhecer a estrutura viral e entender a replicação e transmissão dos vírus é de suma importância para entendermos como as doenças são causadas e se disseminam. Em relação às características gerais dos vírus, podemos considerá-los agentes infecciosos, parasitas intracelulares obrigatórios, extremamente pequenos. Eles só são visíveis em microscopia eletrônica. Sua organização é muito simples, eles possuem poucas estruturas e a replicação ocorre em células específicas. Os vírus também têm organotropismo. Em relação à estrutura viral, todos os vírus, todas as partículas virais apresentam o que nós chamamos de capsídio, essa parte que está em verde. Esse capsídio é extremamente rígido e proteico, e ácido nucleico, que pode ser uma molécula de DNA ou uma molécula de RNA. Alguns vírus apresentam um envoltório lipídico e proteico, que é essa estrutura que envolve, nesse caso, o capsídio. Não é uma estrutura obrigatória para uma partícula viral. Em relação ao ácido nucleico ou genoma viral, então pode ser uma molécula de DNA ou uma molécula de RNA. Essas moléculas vão apresentar as características desse vírus. Podem ser fita dupla ou fita simples, lineares ou circulares. Alguns exemplos de famílias virais de DNA: o herpes vírus, os adenovírus. Já de RNA, os coronavírus, o rabidovírus. Em relação ao capsídio, o capsídio viral é sempre proteico e ele tem a função de acondicionar e proteger o ácido nucleico, porque o ácido nucleico do vírus carrega os genes daquele vírus que vão ser possíveis, vão ser utilizados para novas partículas virais. O capsídio, em alguns casos, ele é importante para fixar o vírus na célula onde o material genético vai ser introduzido. O nucleocapsídeo é a junção do ácido nucleico com o capsídeo e ele pode dizer a forma desse vírus, que pode ser icosaédrico, helicoidal ou um vírus complexo. Entre o capsídeo viral e o genoma, e muitas vezes também entre o capsídeo e o envoltório, existem proteínas que são codificadas pelo genoma viral e classificadas em proteínas não estruturais, que são importantes somente na tradução desses vírus, durante a biossíntese viral, e as proteínas estruturais que compõem a estrutura viral. Então, que são importantes porque fazem parte do vírus o tempo todo. Já o envoltório, presente em alguns tipos de vírus, são uma membrana constituída por lipídios, proteínas e glicoproteínas que vai envolver o capsídio e o genoma. Nesta membrana, nesse envoltório, existem espículas, que são glicoproteínas, por todo o envoltório, que vão ser importantes para fixar esses vírus que apresentam o envoltório às células específicas.
Um exemplo dessas espículas são as hemaglutininas, que ligam, portanto, o vírus aos eritrócitos ou hemácias. Quais as características de um vírus coenvoltório? Ele tem pouca estabilidade no meio ambiente. Ele é sensível ao ressecamento, à acidez, a detergentes, ao álcool, ao éter, à água e sabão. Isso inativa o vírus. Os vírus com envoltório precisam estar sempre dentro de células vivas. Então, a sua transmissão ocorre pelo contato com fluidos orgânicos, pelo sangue ou também por células, tecidos vivos. Então, eu tenho transmissão a partir de transplante de órgãos, transfusões sanguíneas, gotículas, perdigotos, aerosóis, também são fonte de transmissão, contato com mucosas. Já os vírus nus, aqueles que não apresentam o envoltório, só o capsídeo e o genoma, eles têm uma maior estabilidade no meio ambiente fora das células. Então, eles podem ser transmitidos por contato com mucosas, contato com fluidos orgânicos? Podem, mas eles também são disseminados a partir de fômites, poeiras, água. Eles, mesmo fora das células, mantêm por um tempo a sua infectividade. E como o capsídeo é proteico e rígido, eles resistem à ação de detergentes e também ao tratamento inadequado do esgoto. Em relação à replicação viral, os vírus sempre têm uma porta de entrada, né? E a partir dessa porta de entrada, eles vão em direção ao seu órgão tropismo. Eles têm uma célula-alvo que apresenta um receptor específico para que eles possam infectar essa célula. Depois que os vírus infectam a célula, algumas células se tornam células não permissivas. O que significa isso? O vírus não completa toda a sua biossíntese viral, então ele acaba sendo destruído junto com a célula. Já as células permissíveis ou células permissivas suportam todo o ciclo viral. Então, o vírus pode fazer sua biossíntese e infectar novas células. As fases dessa replicação são, portanto, o contato, que depende dessa infecção viral. O vírus penetra no organismo e aí ele vai ter que se ligar ao receptor. É uma fase inespecífica e irreversível. Eu posso bloquear essa infecção. A partir do momento que eu tenho a fixação, ou seja, a ligação do vírus com o receptor específico, eu não consigo mais quebrar essa ligação. Ou eu interrompo isso antes, ou o vírus agora vai penetrar na célula. Então, a gente tem receptores específicos em determinados tecidos. A penetração vai ocorrer de diferentes modos. Pode ser uma penetração por endocitose, onde eu tenho vírus nus que se ligam ao receptor, forma-se uma endocitose, forma-se uma vesícula com o vírus dentro, e agora eu tenho esse endossomo dentro da célula carregando o capsídeo viral e o genoma. Já os vírus com envoltório, eles podem penetrar dessa forma, mas também eles podem penetrar quando o envoltório se funde à membrana da nossa célula, permitindo essa abertura, e o genoma e o capsídeo viral penetram na célula. O envoltório fica, portanto, aqui fundido no meio da nossa célula, nossa membrana celular. Então, por endocitose ou por fusão. Em alguns casos de vírus nus também há penetração direta. Ele liga no receptor e entra na nossa célula. A partir do momento que o vírus infectou a célula, ele vai sofrer o que a gente chama de desnudamento. Então, essa célula já está infectada, vai ocorrer a remoção do capsídeo e do envoltório, se existir e for por endocitose,
liberando o ácido nucleico dentro da célula. A maturação envolve o tipo desse ácido nucleico. Se for RNA, esse RNA vai para o retículo endoplasmático rugoso e começa a sintetizar novas proteínas virais. Se for um ácido nucleico DNA, o DNA vai se fundir ao nosso DNA e induzir, né, a transcrição de novas proteínas. Formados novas partículas virais, ocorre a automontagem desse vírus e a liberação. Os vírus causam lise na célula quando eles são vírus nus, que eles rompem a célula para infectar uma nova célula. Já os vírus com envoltório deixam a nossa célula por brotamento, sem permitir a destruição dessa célula, sem provocar a lise dessa célula. Nem todos os vírus que vão ser liberados são infecciosos, porque eles podem sofrer mutações, erros de produção, de maturação, uma vez que isso ocorre muito rapidamente, fazendo com que esses vírus sejam inativados. A infecção pode ser, portanto, por vírus citopáticos, que induzem uma infecção lítica, onde essa replicação vai interferir com a síntese e a função das nossas proteínas, causando, portanto, também a morte da nossa célula, ou podem ser vírus citopáticos, geralmente são vírus DNA, que levam a infecções latentes, quando eu tenho a persistência desse DNA fundido ao DNA daquela célula, podendo ou não alterar as funções celulares. É o que acontece muitas vezes na herpes. Em relação aos mecanismos de imunidade inata aos vírus, nós temos na resposta, portanto, inata, a ação das células NK, que vão enxergar, vão discriminar essas células que foram infectadas e que estão modificadas, destruindo pela ação de citotoxinas, perforinas e granzimas. Nós também vamos ter a produção de interferon tipo 1 pelas células infectadas, que vão ter um efeito, nesse caso, de antivirais. E a gente pode ter ativação do sistema complemento pela via alternativa. O interferon tipo 1 é o interferon alfa e o interferon beta. Essas citocinas, elas geralmente vão ser produzidas pela célula infectada por um vírus RNA de dupla hélice. Essas citocinas, uma vez produzidas, elas têm ação em células próximas de inibir a replicação viral, induzindo assim um efeito que a gente chama de antiviral. Essas células vão ser infectadas, porém os vírus não conseguem se replicar. Então, a gente tem a inibição da replicação viral, uma vez que os interferons tipo 1 vão interferir na transcrição do RNA ou do DNA. Eles também induzem o aumento da produção de moléculas MHC classe 1, para facilitar a apresentação para linfócito T CD8. Acentuam o reconhecimento dessas moléculas de MHC classe 1 com o vírus, estimulam a ativação do LTH1, promovendo expressão de citocinas que estimulam a ação de NK e aumentam a atividade de NK. A célula NK, ela vai reconhecer uma célula modificada porque ocorreu substituição de peptídeos próprios por peptídeos virais. E a imunidade adaptativa? A imunidade adaptativa vai ser a imunidade mediada por linfócitos TH1. Por quê? Porque nessa resposta TH1, nós vamos ter a ação de linfócitos citotóxicos, que vão reconhecer epítopos, imunógenos apresentados pela molécula de MHC classe 1.
E esses linfócitos citotóxicos também vão ser responsáveis pelo dano tecidual nas infecções por vírus não citolíticos. Uma vez que eu vou matar essas células, consequentemente, a gente tem lesão tecidual. Os anticorpos são importantes para a prevenção, para inibir a infecção viral. Uma vez que eles são produzidos, eles neutralizam os vírus antes desses vírus atingirem as suas células-alvo. Assim, esses vírus vão ser opsonizados e eu vou ter uma maior quantidade de fagocitose, diminuindo a quantidade de partículas virais. Pode acontecer, nesse processo de opsonização, de neutralização, eu ter a facilidade da penetração do vírus. Acredita-se que essa seja uma das hipóteses na dengue. Uma infecção viral por dengue induz a produção de anticorpos neutralizantes, porém, numa segunda infecção, esses anticorpos facilitam a penetração do vírus dentro da célula, uma vez que não são anticorpos específicos, há uma reação cruzada. Então, os anticorpos neutralizantes são aqueles anticorpos corretos, específicos, que se ligam ao vírus, impedindo a ligação desse vírus com o receptor e, consequentemente, o vírus é destruído, enquanto anticorpos facilitadores permitem a entrada do vírus, principalmente utilizando receptores da FC, do anticorpo IgG, permitindo assim uma infecção viral. Em relação aos efeitos indesejados de uma infecção viral, o que pode acontecer? A gente tem casos de depósito de complexos antígeno-anticorpo no endotélio, nos vasos, causando vasculites. Isso ocorre principalmente em infecções por vírus persistentes. Um exemplo é o HBV, que é o vírus da hepatite B. Alguns antígenos virais mimetizam, parecem com antígenos próprios, e isso pode induzir, pode ser o gatilho para doenças autoimunes. Isso ocorre em casos de infecções pelo citomegalovírus e a indução de diabetes autoimune. A gente tem vírus também que induzem síndrome de Guillain-Barré. Então, por causa dessa semelhança, dessa mimetização desses antígenos virais com antígenos, proteínas próprias do nosso organismo. A persistência intracelular dos vírus podem levar a quadros de oncogênese, como também a infecções latentes, variação antigênica com mutações virais, e os vírus suprimem, inibem, dificultam a resposta imunológica. A gente tem genes virais do vírus Epstein-Barr homólogos iguais ao gene humano que codifica a interleucina 10. Isso prejudica a ação da nossa resposta imunológica, uma vez que a interleucina 10 suprime macrófago, que é um fagócito. Genes que regulam negativamente a produção de MHC classe 1. É o caso do herpes vírus, e por isso a gente não consegue eliminar esse vírus do nosso organismo. E genes que produzem proteínas que interferem na cascata do complemento. Também é o caso do herpes vírus, não ativando o complemento, não ocorrendo a lise daquela célula infectada. Muito obrigada!